Olá, pessoal. Hoje a gente vai ver um assunto que é muito importante na matemática, né? Dar uma introdução, na verdade, e começar com o assunto da análise combinatória. E a gente vai estudar hoje, com mais foco, o princípio fundamental da contagem, certo? Então vamos lá. Aqui, como vocês já sabem, eu sou Beatriz, monitora de matemática. Aqui estão os meus contatos. Qualquer coisa é só falar, tanto pelo e-mail quanto pelo celular, para pedir mais questão, tirar dúvida, enfim. E vamos lá. Definir primeiro, né, o que é a análise combinatória. É a área da matemática que analisa as possibilidades e combinações, possibilitando a construção de grupos determinados por certas circunstâncias. Então, o que é que a gente quer? É calcular a quantidade de possibilidades existentes para determinado tipo de evento. E aí, para isso, a gente vai usar a análise combinatória, que é essa estratégia, ferramenta matemática, né? E ela tem partes principais, né? Que é o princípio fundamental da contagem, o arranjo, a permutação e as combinações. E aí a gente vai ter um foco maior no princípio fundamental da contagem, né? Ele está aqui. O arranjo vai ser arranjo, permutação e combinação vão ser foco de outras aulas. Mas só para a gente dar uma introdução, a gente tem que saber que nas situações dos arranjos, a ordem desses eventos ela vai importar. Então, por exemplo, vai ser um pódio, que você vai saber o primeiro, o segundo, o terceiro lugar. Vai ser a vaga de alguma entrevista de emprego, que você vai ser o primeiro ou o segundo. Vai ser uma eleição que tem o vice-presidente e o presidente, por exemplo. Enfim, coisas que a ordem importa. A você estar em primeiro lugar é diferente de você estar em terceiro lugar. A permutação, ela é um arranjo também, então a ordem importa, só que é um arranjo onde o número de elementos é igual ao número de elementos, o número do grupo, né, necessário é igual ao número de elementos disponíveis. Então, por exemplo, eu tenho duas pessoas e tenho duas vagas. Mas a ordem vai ser diferente. Uma vai ser a que tiver mais votos, por exemplo, vai ser a presidente, e a que tiver a segunda maior quantidade de votos vai ser vice-presidente. Mas eu só tenho duas. No arranjo, não, eu posso ter duas vagas para 5 pessoas, por exemplo, certo? E a combinação, a ordem não importa. Então, eu colocar verde, vermelho e amarelo é a mesma coisa de colocar amarelo, vermelho e verde, certo? Então, saber esses conceitos são muito importantes. Vamos lá, simbora. A gente dividiu essa aula aqui com alguns conceitos básicos que vocês precisam saber, algumas formas de calcular também, que vão aparecer nas provas de matemática. E é ideal que vocês treinem também essa parte mais básica de análise combinatória, porque normalmente é o que pega muito nas questões, até para vocês conseguirem fazer de forma mais rápida. Primeiro, é o que é um fatorial de um número, né? O fatorial de um número é o produto de todos os números inteiros positivos menores ou iguais a n, que é esse número natural, certo? Então, a gente vai, sempre que vir um fatorial, a gente vai ver o número, certo? Aqui representado pela letra n, com a exclamação do lado. Dá um exemplo. Fatorial do número 5. Você vai ver o 5 com a exclamação do lado. O que isso quer dizer? Que você vai multiplicar todos os números naturais menores ou iguais a n. Então, vamos fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, o fatorial do número 5 vai ser 120, certo? Observações importantes. O fatorial do número 0 é 1 e o fatorial do número 1 também é 1. Então, se aparecer numa questão, vocês já sabem e fiquem ligados nisso, certo? Aí a gente também pode ser cobrado para a operação com fatorial. Às vezes aparece na questão, você vai fazer os cálculos e é só a operação. Então, aqui eu dei um exemplo, parece bem complicado, mas não é tanto não, tá? Olha só. A soma do fatorial do número 90 com o número 91 dividido por 89. O que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso cortar fatoriais iguais, certo? Eu posso cortar fatoriais iguais. Então, o que é que eu faria? 90, o fatorial de 90 não é a mesma coisa que 90 vezes fatorial de 89. Então, ó, 90 vezes fatorial de 89, mais 91. O fatorial de 91 é a mesma coisa que 91 vezes 90 vezes fatorial de 89, certo? Então, ó, o que eu posso fazer aqui? Cortar. Cortei 89 com 89 com 89, fatorial. Então, ó,
esse cálculo aqui vai ser 90 mais 91 vezes 90, que vai dar 8.280. Certo, pessoal? E agora, vindo para a parte realmente da nossa aula, que é o foco, né? Que é o princípio fundamental da contagem. Bom, o princípio fundamental da contagem, ele é a estrutura básica, certo, da análise combinatória, e que permite que a gente desenvolva técnicas para contagem nessa resolução de problemas, certo? E aí é o que ele diz. Se eu tenho mais de uma opção e cada uma delas pode ser tomada de várias maneiras, para calcular a quantidade de formas possíveis, ou seja, de eventos possíveis, basta calcular o produto dessas possibilidades. Então, é só multiplicar essas possibilidades, certo, que eu tenho, para saber a quantidade geral. Isso é o que o princípio fundamental da contagem diz, certo? E aí vamos para um exemplo prático para vocês entenderem como isso funciona. Em um restaurante de prato feito, certo, do famoso PF, o cliente pode escolher entre 3 possibilidades de acompanhamento: arroz, macarrão e macaxeira. 2 tipos de feijão, a feijoada ou feijão carioquinha, e 2 tipos de bebida, suco ou refrigerante. De quantas formas um cliente pode fazer o pedido? Olhem só, o princípio fundamental da contagem diz que a gente pode multiplicar, né, a quantidade de possibilidades. Então, o que eu ia fazer aqui? Prestem atenção, fiz um esquema para vocês entenderem melhor. Uma pessoa que escolhe a feijoada, ela pode escolher 3 acompanhamentos. E de cada acompanhamento desse, eu tenho 2 possibilidades de bebida diferente, né? Que é o suco ou o refrigerante. Então, se eu escolher a feijoada, eu posso escolher a feijoada com arroz, posso escolher a feijoada com arroz com suco ou a feijoada com arroz e com refrigerante. E isso vale para as outras situações também, certo? Então, no total, eu teria o quê? 12 possibilidades diferentes de pratos. Eu poderia ter uma feijoada com arroz com suco, poderia ter uma feijoada com arroz com refrigerante, poderia ter uma feijoada com macarrão com suco ou macarrão com refrigerante, com uma feijoada com macaxeira com suco, uma feijoada com macaxeira e refrigerante. E a mesma coisa para a questão do feijão carioca, certo? Vocês entenderam, né? Então, teriam 12 possibilidades diferentes. Mas existe uma forma muito mais fácil de fazer isso do que montando esse esquema gigantesco aqui, ainda mais num espaço reduzido, né? Que é a questão do Enem. O que eu podia fazer? Só multiplicar os números. Eu tinha 3 possibilidades de acompanhamento, vezes 2 tipos de feijão, vezes 2 tipos de bebida. Então, 12 possibilidades diferentes de prato feito, certo? Agora, Enem 2007. Estima-se que haja, no Acre, 209 espécies de mamíferos distribuídos conforme a tabela abaixo. Aí ele dá aqui, né, todos os tipos e fala o seguinte: deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 dessas espécies de mamíferos, um do grupo de cetáceos, outra do grupo de primatas e uma terceira do grupo de roedores. O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a... Então, vamos lá, o que é que a gente faz? Tenho que primeiro descobrir quanto é a quantidade de cada um, né? Cetáceos, tenho 2 tipos de espécies. Primatas, tenho 20 tipos de espécies. E de roedores, eu tenho 33. O que é que eu aprendi? Que é só multiplicar. Então, 2 vezes 20 vezes 33, eu teria aí 1.320 possibilidades diferentes, né? Alternativa A. Agora uma questão da UFJF, né, de Minas Gerais. Newton possui 9 livros distintos, sendo 4 de geometria, 2 de álgebra e 3 de análise. O número de maneiras pelas quais Newton pode arrumar esses livros em um instante, de forma que os livros de mesmo assunto permaneçam juntos é... Ou seja, o que é que Newton quer fazer? Ele quer arrumar tudo, mas ele não quer simplesmente só colocar os livros. Geometria tem que ficar com geometria, álgebra tem que ficar com álgebra e análise tem que ficar com análise, certo? E aí, vamos lá. Por que eu usaria, né, o fatorial? A gente tem, né, temos 4 livros de geometria e não deve haver repetição, certo? Então, para o primeiro espaço, eu teria 4 opções. Para o terceiro espaço, eu teria 3 opções, porque eu ia colocar... Já ia ter colocado um aqui no primeiro espaço.
No segundo espaço, eu teria duas opções, porque eu já teria colocado uma aqui no primeiro e outra no segundo, sobrando 2 livros. E no quarto espaço, eu teria uma opção. Então, isso aqui é a mesma coisa que um fatorial, certo? Olha só. Primeiro espaço, tem uma opção. Escolher o laranja, por exemplo. Terceiro espaço, tenho 3 opções. Vou escolher o rosa, por exemplo. Segundo espaço, tenho 2 opções. Vou escolher o azul. Falta uma opção, né, que seria o cinza ocupando esse espaço. Então, eu teria que calcular, na verdade, os fatoriais, né? Então, 4 livros de geometria. Eu teria 4 fatorial de possibilidades, né, de colocar, arrumar esses livros entre si. Então, 24 possibilidades. 2 livros de álgebra, 2 fatorial possibilidades. Então, tem aqui 2 no total. 3 livros de análise, 3 fatorial possibilidades. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. E aí, agora, o que é que eu faço? Vou só multiplicar, né? Porque a gente tem que saber agora qual é a possibilidade de organização entre esses blocos, entre esses grupos de livros. Então, eu vou fazer uma multiplicação, né? Ou melhor, vou fazer o fatorial, né? Entre a organização dos livros. Então, se eu tenho 3 blocos de livro, eu teria que fazer também aqui um fatorial, né? Então, 3 vezes 2 vezes 1, porque eles têm que ficar juntinhos. Então, aqui, ó, seriam a quantidade dos livros, certo? Do primeiro tipo, do segundo tipo, do terceiro tipo, e agora da quantidade entre eles, né? Da organização entre eles. Eu posso colocar álgebra, geometria e a terceira opção. Eu posso colocar a terceira opção, álgebra, geometria. Entendem? Tem essa possibilidade. Então, ó, no geral, eu teria 1.728 formas diferentes de organização. Alternativa D. Agora, Enem 2012. O designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas daltônicas identifiquem cores. O sistema consiste na utilização de símbolos que identifiquem as cores primárias, azul, amarelo e vermelho, e, além disso, a justaposição de 2 desses símbolos permite identificar cores secundárias, como o verde, que é o amarelo combinado com o azul. O preto e o branco são identificados por pequenos quadrados, o que simboliza o preto é cheio, enquanto o que simboliza o branco é vazio. Os símbolos que representam preto e branco também podem estar associados aos símbolos que identificam cores, significando se elas são claras ou escuras. Gigantesco enunciado, mas vamos entender aqui. Olhem só. O que é que ele quer, né? Saber quantos tipos de cores a gente tem. Então, ó, vamos lá. Lendo de novo com atenção. Viu o esquema, certo? Segure esse esquema e vamos entender aqui o que é que ele quer. Ó, cores primárias. Eu tenho 3 cores base, certo? Olha o número, 3. Azul, amarelo e vermelho. Lembra daquela questão do PF? Tem 3 cores, 3 possibilidades. Dessas cores, eu posso juntar essas 2 cores e formar outras cores, certo? E dentro dessas cores todas que eu posso formar, eu também posso dizer se elas são claras ou escuras. Então, eu posso ter um azul claro e eu posso ter um azul escuro. E eu posso ter um verde claro e um verde escuro, que já é uma cor secundária, certo? E eu tenho o branco e o preto. Olhem só. O amarelo, certo? Tá aqui amarelo. Ele pode ser claro e pode ser escuro, tá? E eu posso juntar o amarelo com o azul e posso juntar o amarelo com o vermelho. Juntando o amarelo com o vermelho, eu tenho o laranja. O laranja ele pode ser claro e pode ser escuro. Juntando o amarelo com o azul, eu tenho o verde, que ele pode ser claro ou escuro. No caso do azul, eu posso ter o azul claro e o azul escuro. E eu posso juntar o azul com o vermelho, que pode dar um roxo, que pode ser claro ou escuro. E o vermelho, né, já que eu já fiz todas as combinações possíveis, ele só poderia ser aqui o vermelho claro e o vermelho escuro. No total, aqui, né, eu tenho, 20 cores. Posso contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 cores, né? Alternativa C. Então, ó, o número de cores totais seria
6 vezes 2, né? Que são as nossas cores, o claro e o escuro, mais o 6, né? Dando 18 aí, mais o preto e o branco, que seriam 20 cores no total. Por quê? Olha só, por que esses 6 aqui? Eu tenho as cores primárias, amarelo, azul e vermelho, e tenho cores secundárias, verde, roxo e laranja. Cada uma dessas cores, elas podem ser claras ou escuras. Mais 6 que são elas normais, né? Que seriam o tom normal, que é o tom que eu coloquei aqui, ó. Amarelo normal, o azul normal, sem ser claro e escuro, o verde, enfim. Então, eu tenho a possibilidade de ser claro e escuro, né? Vezes 2, mais o 6, que são as cores com seus tons naturais, mais o preto e o branco, 20 cores no total. Então, para simplificar o cálculo, não precisaria fazer aquela arrodeio todo, né, para vocês entenderem. Mas isso é princípio fundamental da contagem. São coisas que multiplicadas vão dar as possibilidades totais, certo? Nesse caso aqui, eu estava multiplicando a possibilidade de cada cor. Bia, eu poderia fazer 6 vezes 3 direto? Poderia, porque o amarelo ele tem 3 possibilidades, né? Tem o amarelo tom normal, o amarelo claro e o amarelo escuro. Então, cada cor, né, dessa, né, do amarelo, azul, vermelho, verde, roxo e laranja, tem 3 possibilidades em si. Então, seriam 6 vezes 3, mais o preto e o branco, né, totalizando aí 20 cores da mesma forma. E obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só mandar para os contatos, certo? Se precisarem de mais questão, é o assunto base da análise combinatória. Então, preciso que vocês tenham esse cuidado para tentar, né, aperfeiçoar e quando chegar em arranjo de permuta e combinação, não ter dificuldade. É isso. Um bom final de semana e bons estudos.